Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre aposentadoria para professores. Se interessou pelo assunto? Então fica aqui com a gente, porque estamos começando mais um Direito ao Ponto Bate-Papo. Antes de mais nada, deixa eu te dizer uma coisa. Se você ainda não acompanha o Lacerda Santana Advocacia nas redes sociais, segue a gente lá, temos perfis no Instagram, Facebook e LinkedIn. E sempre publicamos conteúdos jurídicos produzidos por nossos advogados. Além disso, você pode ouvir o Direito ao Ponto Bate-Papo em formato de podcast onde quiser. É só seguir o nosso podcast, O Mundo Jurídico, que está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. E outra coisa, acompanhe o nosso canal do YouTube, segue a gente lá, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente publicar, beleza? Bom, como eu falei, hoje a gente vai tratar da aposentadoria para professores, que teve algumas mudanças depois da reforma da Previdência no ano passado. Para isso eu vou trazer dois dos nossos advogados especialistas no assunto, especialistas em direito previdenciário. Com vocês, Dr. Ítalo Monteiro e Dr. Ranieri Matilde. É um prazer receber vocês, doutores. Olá, Vitor, Dr. Ranieri. Olá, Dr. Ítalo. Olá, Vitor. Satisfação de estarmos juntos. Então, hoje iremos tratar sobre as aposentadorias das pessoas que desenvolvem a atividade do magistério, os professores e as professoras. Inicialmente, é interessante a gente pontuar, doutor, a importância da atividade para a sociedade. É uma profissão extremamente fundamental que acompanha ali a formação do indivíduo desde o período da aprendizagem até experiências mais profundas, A atividade de magistério ela é definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a redação dada pela Lei 11.301 de 2006. Nesses casos, ela define que o professor é a pessoa ou profissional que desenvolve a atividade educacional nas modalidades infantil, fundamental e médio, em estabelecimentos de ensino nas condições à distância ou presencial. Eu tenho só uma pergunta para o Dr. Ítalo, que é o seguinte. Doutor, naqueles casos de um professor que passa a exercer outra função na instituição, ele vai perder a condição de professor para fins de aposentadoria no RGPS? Então, Vitor, não necessariamente. Atividades de coordenação, de planejamento pedagógico também se inserem como professor. As pessoas que desenvolvem essas atividades nas escolas, nas instituições de ensino, também se inserem como professor para fins de contagem da aposentadoria. Interessante notar também que, um caso peculiar, antigamente as instituições de ensino faziam a anotação na carteira dos professores como regente de ensino, Então, essa questão também já foi superada, inclusive em entendimento jurisprudencial. Os tribunais já consideram essas funções educacionais também para fins de aposentadoria do professor. Inclusive, Dr. Ítalo e Vitor, com essa vigência da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que trouxe a atual reforma da Previdência, antes dessa reforma era necessário comprovar somente 25 anos de atividade de magistério, no caso da professora, e no caso do professor, 30 anos de magistério. Não era necessário comprovar a idade mínima, somente o tempo de serviço na condição de professor ou professora. Para os professores e professoras que ingressaram na carreira após 13/11/2019, precisam cumprir dois requisitos: idade e tempo de contribuição. Para os professores homens, precisam comprovar 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Para as professoras, 57 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Para os profissionais que já vêm contribuindo antes da implementação da emenda constitucional, é necessário observar a adequação a uma das 3 regras transitórias. Para melhor explanar a situação, eu vou explicar de forma mais didática com o auxílio do quadro. Pela regra transitória do pedágio 100%, o homem precisa cumprir 55 anos de idade mais 30 anos de contribuição, além de cumprir o dobro do tempo que faltava até a vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019. No caso das seguradas professoras, elas precisam cumprir 55 anos de idade mais 30 anos de contribuição e também cumprir o dobro do tempo em que faltava até a vigência da Emenda Constitucional 103 de 2019. Na regra transitória da idade mínima,
No caso dos segurados homens, eles precisam ter 30 anos de contribuição mais 56 anos de idade, sendo acrescido 6 meses a cada ano, a partir de 1º de janeiro de 2020 até atingir 60 anos de idade. No caso das seguradas mulheres, elas precisam cumprir 25 anos de contribuição mais 51 anos de idade, sendo acrescido 6 meses a cada ano, a partir de 1º de janeiro de 2020 até atingir o limite de 57 anos de idade. Por fim, temos a regra de transição do sistema de pontos. No caso dos segurados homens, eles precisam possuir 30 anos de contribuição mais 91 pontos. Lembrando que esses pontos são a soma da idade e tempo de contribuição, sendo acrescido mais 1 ponto a cada ano até atingir 100 pontos. No caso das seguradas mulheres, elas precisam ter 25 anos de tempo de contribuição mais 81 pontos, sendo acrescido 1 ponto a cada ano, até o limite de 92 pontos. Vale salientar que os segurados e seguradas que já implementaram os requisitos antes da vigência da emenda constitucional não adentram nessas regras transitórias. Eles mantêm o direito adquirido. Muito bem explicado, doutor Ítalo. Bastante didático. Agradeço, doutor. E quanto ao fator previdenciário, para quem não sabe o que é o fator previdenciário, é uma medida criada desde a Lei 9.876 de 99, que criou essa medida de fator previdenciário para impor que o segurado se aposente o mais posteriormente possível. Porque quanto mais novo, mais cedo se aposenta, maior vai ser a redução do seu benefício. Então, na equação, na fórmula matemática desse fator previdenciário, para chegar num coeficiente, é levado em consideração tempo de contribuição, idade, expectativa de sobrevida, alíquotas e afins. E no caso do professor ou da professora, é aplicado também um acréscimo para beneficiar, que já que eles estão tendo esse prejuízo pela aplicação do fator previdenciário, há um acréscimo de tempo de contribuição para reduzir esse impacto, que no caso da mulher aumenta 10 anos no tempo de contribuição dentro do fator previdenciário e no caso do professor aumenta 5 anos. E esse fator previdenciário foi motivo de muita discussão por longos anos pelos tribunais para saber se era devido aplicar ou não na aposentadoria de magistério. No entanto, a Turma Nacional de Uniformização, desde 2016, passou a entender que era devida aplicação. Mas, ainda havendo muita discussão, o STJ, pela sua primeira sessão, entendeu, firmou a jurisprudência de que é devido aplicar o fator previdenciário. Assim, o que houve de mudança com o cálculo da renda mensal inicial do benefício antes e pós-reforma? É que antes da reforma, se levaram em consideração as contribuições do segurado ou da segurada de julho de 94 para cá. Desse período, só vai considerar os 80% maiores contribuições, ou seja, os 20% menores serão descartados. Desses 80% maiores, vamos somá-los mês a mês. Ao totalizar o valor contributivo, vamos dividir por número de parcelas que vamos ter a média de contribuição. Essa média de contribuição vai ser aplicado o coeficiente, que no caso antes da reforma é de 100%, e ainda o fator previdenciário. O pós-reforma da Previdência, ao invés de utilizar as contribuições de julho de 94 para cá somente 80%, passou a ser considerado 100% das contribuições de julho de 94 para cá. Então, da mesma forma, vamos contabilizar, somar as contribuições e desse valor contribuído dividir pelo número de parcelas e ao final, aí que vem a diferença, que vai ser considerado o coeficiente, que não será mais de 100% na certeza, vai ser analisado a cada caso, pois o valor, via de regra, é 60% de coeficiente. A cada ano que exceder, no caso do professor, a cada ano que exceder acima de 20 anos, vai aumentando 2%. E no caso da mulher, a cada ano que exceder 15 anos de contribuição, vai aumentando 2% também, até chegar em 100%. E ao final, do mesmo modo, vai ser aplicado o fator previdenciário. Então é muito importante, no caso dos exercentes de magistério, o professor ou a professora, tomar cuidado em guardar, colecionar suas provas, pois é muito comum as instituições de ensino, em tempos mais pretéritos, de fazer anotação, como o doutor Ítalo já falou, de regente de ensino, e não ser uma coisa muito pacificamente entendível
para considerar para fins de aposentadoria. Então, às vezes, é necessário comprovar por meio de outras provas, seja a declaração das instituições de ensino anteriores, diários de classe, carnetas, contra-cheques. Quando não houver nenhum documento mais que possa comprovar, aí se utiliza das testemunhas quando é possível colecionar em audiência ou em justificação administrativa pelo INSS. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. Agradeço demais a Dr. Ítalo e a Dr. Ranieri que puderam contribuir com a nossa discussão aqui, com seu conhecimento e sua experiência no âmbito do direito previdenciário. E eu aguardo vocês daqui a 2 semanas para um novo Direito ao Ponto bate-papo. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço.